Vamos realizar uma conversa com o papel da física no dia a dia, que vai estar integrada no ciclo Ciência às 6, que é uma iniciativa do Rómulo. Como orador, vamos ter o professor Carlos Violais, que é professor aposentado de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra e fundador do Rómulo. Muito bem, Beatriz, obrigado. Sou eu agora? Sim, só uma informação, se a reunião for abaixo, por favor, voltem a entrar. Carregar o mesmo link. No mesmo link, sim. Muito bem. Passo agora a palavra ao Eu agradeço muito à Beatriz e aos seus colegas terem-me convidado, porque eu agora, sendo professor aposentado, só dou aulas por convite. Mas eu não queria que isto fosse uma aula, de modo que a minha ideia, o mote foram eles que lançaram, a física no dia-a-dia. A minha ideia era mostrar, numa apresentação muito curta, 15, 20 minutos, como é que a física, não é qualquer física, é a física moderna, a física quântica, está por todo lado, inclusive estamos a servir-nos dela para realizar esta transmissão, não é? Tenho aqui computadores, estamos ligados, digamos, por processos de telecomunicação que envolvem, por exemplo, lasers, que são, digamos, dispositivos quânticos que são apenas são possíveis essas invenções no quadro da física quântica, e eu então faria uma apresentaçãozinha e depois que ilustrava a presença, eu diria, visível, muito visível, mas também invisível, porque já nos habituámos a ela, da física no dia-a-dia. A física está mesmo por todo lado, como eu vou ver e vou mostrar também um bocadinho da história disso. Nós estamos a ver um período da história muito particular, em que se deu-se uma aceleração da presença da física, graças à física moderna, deu-se uma aceleração da presença da física nas nossas vidas. Quase que não podemos passar agora sem física. Quer dizer, quase que não há nada que a gente queira fazer que não passe pela utilização destes recursos, computadores, telecomunicações, para não falar de smartphones, tablets, GPS, etc., que tudo isso tem a ver com a física moderna. Então, eu mostro aqui esta apresentação. Muito bem. Consegue-se ver, não consegue? Sim. Muito bem. Ora bem, então vamos começar com a meio do século XX, quando, durante o tempo de guerra, as máquinas tinham este aspecto, as máquinas e os computadores tinham este aspecto, eram verdadeiros monstros, funcionavam com válvulas, que são dispositivos de física clássica. Este é o famoso ENIAC, que já foi construído depois da guerra, em 1946. Reparem aqui num pormenor muito interessante, que era um trabalho mecânico repetitivo, que era colocar cavilhas para fazer ligações, que era feito por senhoras. E porquê? Porque era mal remunerado. Era um trabalho auxiliar mal remunerado. E não havia programação, quer dizer, a programação consistia em fazer as ligações certas. Queriam resolver um certo problema, tinham ligado de uma certa maneira. Queriam resolver outro problema, ligavam de outra maneira. Enfim, isto tinha um poder de cálculo muito, muito reduzido, apesar do tamanho. O que é que se passou a seguir que foi revolucionário? Em 1947 inventou-se o primeiro transistor. Ora bem, este computador no qual estou a falar tem lá um CPU, um chip no meio ou no lado, que tem milhões e milhões de transistores. Em 2 por 2 centímetros tem milhões de transistores. Ora bem, o primeiro transistor que foi inventado, construído, em 1947, como eu disse, tinha precisamente 2 por 2 centímetros, quer dizer, no espaço onde cabia um, agora cabem milhões e milhões. E isto foi o que permitiu toda digamos, a aceleração da presença da física na nossa vida. O segredo está em fazer transistores mais pequenos, impactá-los mais, e havendo mais transistores é possível fazer operações mais complexas. Portanto, o transistor é um interruptor, faz basicamente uma válvula, mas sendo muito mais pequeno, conseguem-se fazer muitas coisas. Temos aqui, precisamente aqui, um circuito integrado com milhões de transistores para comparar com o primeiro transistor. O primeiro transistor foi devido aos físicos, às vezes esquecemos disto.
Walter, está aqui os nomes deles. John Bardeen, estamos na Semana dos Nobel, semana passada fez a Semana dos Nobel. E John Bardeen foi o único físico que teve 2 prémios Nobel. Um, precisamente, com estes companheiros, com estes colegas, William Shockley e Walter Brattain, dos Bell Labs. O Nobel da Física foi em 56, ano em que eu nasci, precisamente pela invenção do transistor em 1948, e outro mais tarde pela descoberta, digamos, do enigma da supercondutividade. Foi ele que percebeu porque é que existiam supercondutores. Portanto, John Bardeen tem essa rara qualidade de ter 2 prémios Nobel na mesma área. Nós sabemos que a Madame Curie teve em 2 áreas diferentes, na física e na química. A partir daí as coisas aceleraram. Porquê? Porque os transistores eram mais pequenos, montavam-se em circuitos, e há um artigo muito interessante em abril de 1965, feito por um senhor chamado Gordon Moore, que acho que está vivo, e que é o fundador da Intel, uma empresa que todos já ouviram falar. E esse senhor, num artigo, pois está vivo, ele nasceu em 1929, portanto já tem uns aninhos, é só fazer as contas. Fundou a Intel em 1968, portanto isto foi antes, é uma fábrica, a principal fábrica de circuitos integrados. Em 65, num artigo intitulado Cramming More Components onto Integrated Circuits, ele diz que faz previsões, até diz que daqui a 10 anos haveria mais de 65 mil empresas, mais de 65 mil componentes, transistores no mesmo chip. Ele faz uma previsão que hoje é conhecida como Lei de Moore. E a Lei de Moore basicamente diz isto. E, portanto, ele foi uma espécie de profeta. Diz que a cada 2 anos, ou praticamente a cada 2 anos, o poder de computação, o poder de cálculo, passa para o dobro. Com o mesmo dinheiro, passa para o dobro. Enfim, é uma previsão que ele fez e foi relativamente fácil de cumprir, porque ele era o dono da fábrica, da maior fábrica. É daqueles profetas que acaba por realizar ele próprio a sua profecia. Assim, digamos, é fácil ser profeta quando se tem um negócio que permite cumprir a profecia. Isto é a figura que ele pôs, aqui numa escala logarítmica, e o que é certo é que isto bateu extraordinariamente certo, com muitas potências. Cá estão os processadores da Intel, os Pentium e outros, e vejam, dá uma linha reta numa escala logarítmica, isto é uma lei de potências, isto é um crescimento exponencial. Um crescimento de potência é aquele crescimento como naquela lenda do jogo de xadrez, pôr 1 grão de trigo na primeira casa, 2 grãos de trigo na segunda casa, 4, 8, etc. E a pergunta é, qual é o trigo que vai para a última casa? Nem a terra inteira chegaria, nem os celeiros da terra inteira chegariam ou os campos da terra inteira chegariam para pôr o trigo na última casa. Portanto, isto é um crescimento muito rápido e que deve ter um fim, e hoje estamos a aproximar-nos, prevê-se que daqui a muito poucos anos estamos a aproximar-nos do fim da Lei de Moore. Porquê? Porque não pode haver transistores mais pequenos que átomos. Quer dizer, em princípio até poderia haver, mas não do mesmo tipo dos que temos hoje. E, portanto, isto é o caminho depois da invenção do transistor. Está aqui feito não numa escala logarítmica, mas numa escala para verem o que é o crescimento exponencial. Ora bem, é isto que marcou a nossa época, a época que vivemos. Portanto, os computadores tornaram-se omnipresentes, a física entrou no nosso cotidiano, a física está dentro dos computadores. Porquê? Porque a física quântica, porquê? Porque o transistor é um dispositivo quântico. Só podemos, tem a ver com a ocupação de estados em semicondutores, só podemos compreender, ou só podemos inventar o transistor porque sabíamos física quântica, sabíamos como funcionava a condutividade nos semicondutores. E, portanto, deste monstro passámos, e eu lembro-me disso porque assisti perfeitamente a isto. Eu doutorei-me em 82 e fui dos que adquiri um dos primeiros computadores pessoais para a Universidade de Coimbra, quando apareceu o primeiro computador pessoal, e desde então tem sido aquilo que têm visto. Quer dizer, hoje em dia temos no bolso um poder de cálculo muito maior que o primeiro computador pessoal, para não falar já daquele primeiro computador, o ENIAC, ainda de válvulas, primeiro computador, digamos, podemos chamar comercial.
Portanto, a evolução do computador tem sido cada vez mais poderoso, também cada vez mais pequeno, não é? Hoje o computador está, digamos, no nosso bolso, e, portanto, reparem, é isto que causa a invisibilidade da física. É que a certa altura, os transistores os circuitos estão incorporados em sítios, por exemplo, uma máquina de lavar tem processadores lá embutidos e a gente faz carregamos no botão para os programas e aquilo tem um poder de cálculo bastante bom. Portanto, a minha máquina de lavar não é estúpida de todo. Claro que qualquer dia pomos a comunicar connosco e nós mandamos lá. Portanto, isto é o primeiro IBM PC. Eu lembro que a partir destes elementos que houve na IBM PC, digamos, houve elementos de software simultâneos que permitiram, não basta ter máquinas, é preciso que elas façam aquilo que queremos que elas façam, não é? E o software é tão importante que o hardware. E lembro que a Microsoft foi fundada em 1975 por estes dois senhores, o Paul Allen já morreu, e o Bill Gates, que aqui está, ainda está vivo, ele é aproximadamente da minha idade. Isto era a carinha dele quando fundou, muito novo mesmo. Reparem que idade é que ele tinha 20 anos quando fundou a Microsoft. Tinha aqui um rapazinho de 20 anos, ele ali é um dropout, deixou de estudar. E depois, em 95, quando apareceu o Windows 95, agora já o tem. E agora vejam, já depois de ter tirado da CEO da Microsoft no World Economic Forum em 2016. Vejam o que o tempo faz às pessoas, não é? Para verem que há marcas do tempo. Ora bem, e o que é que fez então a Microsoft? Bem, escreveu linhas de código, porque à medida que os computadores se tornavam mais poderosos, era preciso, e está aqui nesta escala, está aqui a lei de Moore, está aqui na outra escala, que é aqui do lado esquerdo, o número de milhões de linhas de código. E, portanto, à medida que o número de transistores aumentava no computador, o tamanho de software aumentava também, e de uma maneira também semelhante à lei de Moore. E está a subir, o que quer dizer que eu neste momento estou a usar, digamos, o Windows, espero que passe a propaganda, e portanto é o trabalho acumulado de muitos programadores que foram construindo todo o sistema operativo que permite que os computadores funcionem. Tinham rivais, a Apple foi fundada em 1976, a IBM tinha rivais e a Microsoft. Estes estão aqui os três fundadores da Apple. O Steve Jobs já morreu, lado esquerdo. Ronald Wayne está vivo e o Steven Wozniak está vivo. Ver, né? Sim, dá para ver. É mesmo. Então dá para ver. Reparem nesta escala que consegue-se ver o crescimento enorme do número de utilizadores da internet no mundo e continua a aumentar, Inclusive já devem ter ouvido falar num projeto da Tesla de colocar uma rede de satélites para colocar a internet em todo o lado, literalmente, mesmo em zonas desertas da Terra, cobrir toda a superfície da Terra de internet, para que nunca nos falhe a rede, como por vezes todos temos experiência que falhe. Talvez venha a ser esse o projeto mais lucrativo da Tesla e não os voos espaciais, nem os automóveis elétricos. Ora bem, a partir do momento em que há pessoas em comunicação a negócio, reparem, primeiro tem de haver computadores com suficiente poder de cálculo, depois tem de haver comunicações, ligação entre eles. Então temos esse supercomputador, computador global, que é o conjunto de todos os computadores do mundo. E tudo isto aconteceu nos nossos tempos, eu assisti a tudo isto. A partir do momento que as pessoas estão ligadas, posso fazer comércio. E um precursor do comércio, vejam a data, ainda antes, digamos, da World Wide Web ter explodido, é o Jeff Bezos, que neste momento, já foi o homem mais rico do mundo, neste momento é um dos mais ricos do mundo, o Elon Musk tomou-lhe o lugar, e vejam que é já ligeiramente mais novo, 1964. E é preciso também ter uma espécie de páginas amarelas na internet. Nós usamos hoje o Google corriqueiramente, digamos, a marca tornou-se imperativa. Eu sei que há alternativas, mas
mas a maior parte das pessoas utilizam esta marca, e são pessoas, reparem, mais novas, nascidas já nos anos 70 e que estão vivas, que fazem esta empresa que vai subir rapidamente. Porquê? Porque, no fundo, é uma empresa de que todos precisamos e que, para conseguir encontrar qualquer coisa no meio desse labirinto enorme que é a World Wide Web. E depois veio a World Wide Web 2, a Internet 2, que é, digamos, as redes sociais. Estou aqui apenas o exemplo do Facebook. Reparem a idade do Zuckerberg. Ele também com 20 anos estabelece, ele e os seus colegas, companheiros lá no dormitório lá do seu onde ele estava, e ele, como os outros, foi um dropout porque estabeleceu esta indústria. E, portanto, hoje temos as redes sociais porque desde 2004, não foi assim há tanto tempo, alguém se lembrou, a brincadeira aparece no filme, de querer divulgar a cara das pessoas do resto das colegas e dos colegas de curso, e não só a cara. O iPhone é um standard de mercado que aparece em 2007, o iPad aparece em 2010, tem cerca de 10 anos. Agora é muito curioso que aqui há pouco tempo, há uns anos atrás, a Associação Americana de Física quis fazer uma apresentação no Congresso americano para mostrar o valor da física, em particular a importância do investimento em física fundamental. E o que eles fizeram foi levar um iPad e mostrar quanta física é que não estava dentro deste iPad. E de facto, os congressistas ficaram impressionados porque eles usavam todos iPad e pensavam que aquilo se calhar tinha chovido do céu. Ora bem, os iPads não caíram do céu, os iPads foram construídos por pessoas que usamos hoje, os bebés nascem já a mexer naquilo, foram construídos como um desenvolvimento, e há muita física, desde os processadores que eu falei até aos cristais líquidos, física também de materiais moles, portanto é uma quantidade enorme de física que está aqui dentro deste instrumento, tal como está dentro de qualquer telemóvel que usamos no bolso. Ora bem, eu não queria levar muito mais tempo, mas eu tenho de falar mais de comunicações, porque os computadores, quando estão sem fios, quando estão numa rede sem fios, ou os nossos telemóveis, que são permanentemente sem fios, precisam de enviar a informação de uns para os outros de uma forma rápida. E tem havido também um progresso extraordinário, usando uma forma de onda eletromagnética, são as micro-ondas, que foram desenvolvidas, ou de algum modo a tecnologia delas foi desenvolvida, apareceu, digamos, na Segunda Guerra Mundial, por causa precisamente dos radares. E depois apareceram só depois os fornos de micro-ondas, e o que temos vindo a assistir é o aproveitamento desta banda que aqui temos de radiação, que no fundo está na base, digamos, de todas as nossas redes, chamadas redes móveis. E todos ouviram falar do 5G. Em Portugal está bastante atrasado devido a questões políticas, económicas e de gestão da economia, um disparate, digamos, o tempo que se está a demorar, mas é um novo standard de mercado que o que está a fazer é simplesmente, relativamente ao 3G ou 4G, é deslocar para frequências mais altas, significa comprimentos de onda mais curta, podendo impactar mais a informação, digamos, o conteúdo da informação que se troca. Portanto, basicamente, vamos trabalhar a 1575 e a 1227 MHz, e há, portanto, janelas que têm de ser, de comunicação que têm de ser reguladas, que é acima das micro-ondas que estamos a usar atualmente. Isso vai permitir mais informação e mais latência, significa mais velocidade de informação. Portanto, as dificuldades que hoje conhecemos, sei lá, de termos a fazer descargas de vídeos ou de demorar algum tempo certos processos, isso vai, enfim, não digo desaparecer, mas amenizado, vai ser amenizado com a introdução do 5G. E tenho de falar também neste contexto do tal que se tornou trivial e que nós vimos todos aparecer, que é o GPS. Também funciona por micro-ondas, embora noutras frequências, cá está o GPS noutras frequências. Aliás, eu peço desculpa, estas frequências que aqui tinha, eu agora
enganei-me aqui numa coisa, volta atrás. As frequências, troquei as frequências GPS com as frequências do 5G. As frequências 5G estão aqui, 24 GHz e 54 GHz. É uma região do 5G. Estas que aqui estão neste slide são as duas frequências que são usadas pelos satélites GPS. Não confundir estas 24 GHz e estas que são mais baixas, dos satélites GPS. Digamos, nós podemos encontrar o restaurante onde queremos ir através destes processos de triangulação. Sabemos todos que a Europa lançou e está vários satélites a fazer um programa Galileu, que é um programa inteiramente civil, porque o GPS que hoje usamos é americano e tem na sua origem processos militares. Foi tudo disputado quando um avião civil que foi abatido na Coreia e não se sabia exatamente onde estava o avião. Hoje todos os aviões têm sistemas, todos os aviões e todos os dispositivos, caminhões, carros, tudo tem dispositivos de localização por GPS. E há aqui uma parte física quântica aqui também muito importante no GPS. Todos os satélites GPS têm a bordo um relógio atómico. Os nossos aparelhos GPS em terra têm um relógio mais normal, mas um relógio de alta precisão, é preciso um relógio de alta precisão para digamos, regular o tempo em altitude. E então tem havido, o relógio atómico é um dispositivo quântico. Agora não tenho tempo de tratar do assunto, mas o mais importante disto, isto é uma escala logarítmica mais uma vez, está aqui a incerteza do relógio, a precisão do relógio em nanosegundos por dia, portanto o atraso que pode ter o relógio, portanto, e reparem que estes relógios atómicos de um mesmo laboratório americano são standards. Peço desculpa, agora sou eu. Estes relógios, reparem, estão cada vez mais precisos. É dos aparelhos de medida que os físicos têm construído mais precisos, é a medição do tempo. Para terminar, então, referência digamos, a atos médicos, diagnóstica e terapêutica que passam pela física. O raio-x é o mais antigo. O raio-x foi descoberto por Röntgen, um físico do estado de Würzburg, na Alemanha, no final do século XIX. Este é um dos primeiros raios-x que foram tirados, mas no fundo tratam-se de processos atómicos e, portanto, descritos pela mecânica quântica. Trata-se, todos os alunos de física sabem isso, digamos, qual é a origem do raio-x. São processos atómicos e não nucleares, mas são processos de alta energia, digamos, muito energéticos. E nós hoje tornou-se uma tecnologia, desfrutamos de uma tecnologia mais avançada com o simples raio-x, que é uma coleção de raio-x chamado o TAC, a tomografia axial computadorizada, em que podemos, de algum modo, ver todo o corpo, digamos, às fatias, e, portanto, de algum modo, nós temos um instrumento extraordinário, baseado na física, em particular na física quântica, que nos permite ver o interior de nós próprios. E esta não é a única tecnologia para ver o interior de nós próprios. Há uma outra que é muito menos agressiva, porque o raio-x tem a possibilidade de fazer ionização, tem de se usar com cuidado. O TAC, digamos, tem uma dose certa de radiação que não pode ser excedida, mas na ressonância magnética nuclear estamos a falar de ondas de rádio. E o que é que acontece? Vemos outro tipo de imagem, neste caso ainda do cérebro, podia ser de outros tecidos moles do corpo, para verem que é a física quântica que está em ação aqui. E o RMN é um exame que também se transformou num exame de rotina. Os prótons que estão no nosso corpo, estão, por exemplo, na água, que forma está dentro das nossas células, tem spin para cima ou spin para baixo, e com um forte campo magnético que não é uniforme para localizar precisamente onde estão os spins, pode separar a energia. Separa-se a energia dos que estão subindo para baixo, tem mais energia, dos que estão subindo para cima. E, portanto, consegue-se excitar alguns spins, quer dizer, virar alguns spins, fica a energia mais alta, e eles vão ser
e isso como é que se consegue excitar? O magneto estabelece a possibilidade dos níveis. E depois há ondas de rádio, são ondas digamos, muito menos perigosas que o raio-x, mas não deixam de ser radiação eletromagnética, que colocam, digamos, os níveis de energia, colocam, digamos, os prótons nos níveis de energia de cima. O que é que se quer dizer? E a seguir tira-se essas ondas de rádio e eles decaem naturalmente. E nós, recebendo as ondas de rádio de onde aquilo decaiu, nós conseguimos saber, digamos, informação sobre a presença desses prótons e comparando, digamos, o metabolismo normal com o metabolismo que esteja eventualmente modificado, nós podemos, enfim, tirar conclusões, fazer diagnósticos sobre doenças. Portanto, os níveis, spin para cima, spin para baixo, têm a mesma energia se não houver um campo, mas havia um campo magnético e tem de ser um campo magnético muito forte, por isso é que vimos estes dispositivos aqui, onde é que eu tenho? Estes dispositivos aqui, está aqui um campo magnético muito forte, nós conseguimos fazer esta técnica. Há vários, não digo muitos, vários prémios Nobel que foram dados por causa de física e também de química e também de medicina, que foram dados por causa desta técnica, que é útil na medicina, mas é útil na química, para fazer identificação de materiais, por exemplo, mas começou, como aqui vem, por ser desenvolvida por físicos. Portanto, aqui estamos, digamos, em outubro, o mês dos Nobel. Aqui está como algo que começou por ter a ver com as propriedades magnéticas de uma partícula, do próton, que está no núcleo atómico, conseguiu-se transformar numa tecnologia e uma tecnologia corrente. Eu acho que as pessoas que manobram, os técnicos que manobram os aparelhos da RMN não fazem ideia, digamos, da física quântica, nem precisam de saber a física quântica que está por trás, altamente, eventualmente complexa, que está por trás, digamos, daqueles aparelhos. Por último, e agora é mesmo terminar, a questão da luz laser, que também está por todo o lado, tornou-se, digamos, eu acho que não há sítio nenhum, não haja luz. Eu tenho aqui uma impressora ao lado, que é uma impressora laser. Tenho aqui um apontador, que é um apontador laser. Vou ao supermercado e está lá um laser. Vai-se, enfim, para cortes de precisão usa-se laser. Quase que não há nada que o CD, tenho aqui um CD ao lado para leitura, é com laser. Quase que não há nada que não se faça, quem diz CD, diz DVD, que não se faça com laser. E, no entanto, o laser é, digamos, um dispositivo da física e da física quântica que foi inventada por Albert Einstein o princípio do laser é de 1917. Este ano comemora-se os 100 anos que ele teve o Nobel, mas reparem, o Nobel não foi pelo laser, nem sequer pela teoria da relatividade geral, o Nobel foi por causa do efeito fotoelétrico, que também tem aplicações no dia-a-dia. O que eu chamo a atenção, e isto é fantástico na história do laser, é que entre a primeira ideia, em 1917, em que o Einstein diz que é possível a emissão estimulada de fotões do nível superior para o nível inferior. E construir o primeiro laser demorou entre 1917 e 1954. O primeiro laser foi feito com micro-ondas, é o Maser. Só em 1960 é que foi aceso o primeiro laser de luz visível, com cristal de rubio, uma luz vermelha. E na altura pensava-se, isto não tem aplicação nenhuma, pensava-se, olha, aqui está uma solução que não tem nenhum problema. Isto serve para quê? Perguntaram. Pois bem, houve já uma luta de patentes enorme sobre quem é que teria a autoria disto, porque quem ganha as patentes disto, enfim, está, ou pode estar riquíssimo, porque de facto o laser é uma invenção que teve enorme sucesso, já até mais recentemente lasers de raio-x, e sabe o que é a radiação coerente e a radiação incoerente, ao caírem ao mesmo tempo no mesmo nível, digamos, os lasers têm luz que é monocromática e têm luz, portanto, toda do mesmo comprimento de onda. Isso faz com que cá está o princípio do laser. Isto é teoria quântica, portanto, quando uma pessoa tem aqui um aparelho laser, como eu tenho, um apontador laser, tenho aqui teoria quântica de algum modo. Eu não digo que é invisível, porque está todo um laser e a gente vê a luz, mas estamos a assistir a uma aplicação cotidiana no nosso dia-a-dia da teoria quântica. Portanto, eu não estou a falar da presença da física no dia-a-dia
Estou a falar da presença de uma física particular, que é a física quântica no dia-a-dia. E, portanto, quando as pessoas pensam que a física quântica é uma coisa muito estranha, não, a física quântica está connosco, trazemos no bolso e tem aplicações, por exemplo, nas fibras ópticas. As telecomunicações são feitas por fibras ópticas e também na medicina, para os mais variados tipos de observações no interior, usam-se fibras ópticas porque se pode levar a luz por um canal muito estreito. Ainda falando dos Nobel, eu estive no ano internacional da luz em 2015 e na altura ainda não tinha morrido este físico de origem chinesa, mas que trabalhou na Grã-Bretanha, que, enfim, não sei se ele patenteou, acho que não, que ele era físico e os físicos nem sempre são atentos, digamos, digamos, aos rendimentos. Este senhor ganhou o Prémio Nobel em 2009 precisamente por terem inventado a primeira fibra óptica. E hoje vemos, enfim, as casas já são construídas com fibras ópticas incorporadas, todos os cabos que permitem que a materialização da World Wide Web, sei lá, os cabos transatlânticos, a informação não vai por satélite, vai através de cabos e de fibras ópticas. E, portanto, talvez este físico desconhecido, Charles Kao, que já morreu há muito pouco tempo, seja um exemplo do trabalho dos físicos que, baseados, digamos, em física fundamental, acabam por criar dispositivos que mudam completamente a nossa vida, facilitando a nossa vida. Então, o último slide chama a atenção para a mudança do mundo que aconteceu nos últimos tempos, e não é em muito tempo. Vou comparar, isto é um gráfico da Economist, que vou comparar as maiores empresas, maiores no sentido de capitalização em mercado, de capitalização em bolsa, em 2006 e 2016, portanto, o intervalo é apenas 10 anos. E quem eram as grandes empresas com maior valor em 2006? Estão a ver que havia aqui várias petrolíferas, vê-se pela cor, as que são as empresas de energia. A maior era a ExxonMobil, mas há aqui outras, a Shell, a BP, a PetroChina, portanto, havia empresas, essencialmente o top 10 estava dominado pelas empresas do petróleo. Agora vejam quais são as empresas com mais valor: a Apple, a Alphabet, que é o grupo da Google, a Microsoft, portanto, a ExxonMobil passou, ainda existe, as pessoas ainda usam petróleo para andar os carros, mas reparem, passou para 6º lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 5º lugar. Aparece a seguir a Amazon, aparece a Facebook. É impressionante que é que em 10 anos apenas o panorama económico mudou, e mudou o panorama económico porque o nosso modo de vida mudou completamente. Nós agora estamos absolutamente, de algum modo, e podemos discutir isso, dependentes destas grandes empresas que se construíram a partir de invenções, de descobertas primeiro e de invenções depois, que pertencem ao domínio da física. Portanto, a física permite mudar a vida e ainda não vimos nada, porque este processo, o mundo mudou e o mundo vai continuar a mudar. Hoje em dia já está nos laboratórios o mundo da amanhã, e os físicos que trabalham hoje são aqueles que estão a construir os novos computadores do futuro, e já há computadores quânticos que se prevê que se vão tornar omnipresentes. Não vão ser de trazer no bolso, mas estarão algures, têm de funcionar a baixas temperaturas e terá de haver boas telecomunicações para podermos ter acesso a computadores que vão ser muito mais rápidos que os atuais computadores. Quer dizer, ainda não vimos nada e o futuro já está hoje nos laboratórios de física. Não estou a falar de outros futuros que estão noutros laboratórios, eu sei que também está nos laboratórios de biologia, a ciência é muito vasta, mas a física, de facto, é uma ciência que implica nas nossas vidas, que tem consequências nas nossas vidas, tem consequências, como mostra este gráfico, na economia, na política, porque algumas destas empresas, como bem sabem, já mandam mais que certos governos. De algum modo, têm muito mais poder que a maioria. Uma empresa como esta, a Apple, ou a Google, a Microsoft, têm muito mais poder que alguns dos Estados do mundo. E, portanto, são Estados, são super-Estados, e isto, enfim, também leva-nos a questões que estão para o lado da física, estão para o lado da ciência, que têm a ver com a nossa organização do mundo. Mas, para já, calma, e fico à vossa disposição para
responder a questões e conversar convosco. Ok, agora quem quiser pode perguntar ao professor Carlos Filhais sobre a palestra, sobre alguma dúvida que tenham tido, alguma questão que queiram colocar. Queria só ver, se fosse possível, o slide em que o Quem é que professor está a falar? projetou. Ricardo Almeida. Olá, Ricardo. Onde é que, eu não estou a vê-lo. Onde é que está? Olá, eu não tenho câmara no computador. Não tem câmera, então diga Boa o que é tarde, que é. professor. Boa tarde, olá. Diga o que é O que é. slide prémios Nobel na ressonância magnética. Sim, muito bem. Vou a esse slide. E estão aqui, está a ver este slide que queria. Já agora, eu não mostrei um slide equivalente para os lasers, porque são muitos mais. O número de prémios Nobel relacionados com aplicações do laser nunca mais acaba, incluindo técnicas de nanotecnologia, já foram premiadas, em que se controlam os átomos através da ação de lasers. E, portanto, o laser começou por ser, parece que uma ideia do Einstein, começou por ser uma ideia de Einstein, depois começou por ser aquilo que parece ser uma brincadeira, e hoje é importantíssimo, o que quer dizer que muitas vezes nós não somos bons a fazer previsões sobre a utilidade das coisas. Há coisas que são inúteis, parecem inúteis, não são, parecem inúteis e acabam por entrar completamente nas nossas vidas. Mas diga sobre isto. Não era só mesmo para... Não tinha conseguido olhar para as aqui uma datas dos particularidade prémios Nobel. curiosa. Há aqui uma particularidade curiosa. No último prémio Nobel, que aqui está indicado, de Medicina, 2003, está aqui um médico, Paul Lauterbach, americano, e está aqui um físico, e eu acho que há colaboração de pessoas do Departamento de Física com ele, já faleceu, Peter Mansfield, do Reino Unido, que ganhou o Prémio Nobel de Medicina. O que significa que já há físicos a ganhar prémios Nobel, ou pelo menos neste caso, em áreas que não são as suas. Porquê? Porque a comunidade, digamos, da medicina da Academia Sueca, da Academia das Ciências de Estocolmo, reconheceu que havia aqui um físico que tinha, no fundo, o que é que ele fez? Aperfeiçoou aquele instrumento para fazer o chamado IRM, que são imagiologia funcional. É pôr aquilo a dar em tempo real e em movimento, quer dizer, já não é apenas uma imagem parada, é uma sequência de imagens, e nós hoje, por exemplo, sabemos muito sobre o funcionamento do nosso cérebro através de todos esses processos de imagiologia. Mas isso é toda uma discussão, o que é que sabemos sobre o cérebro. Imagens temos, nunca mais acabam, a quantidade de imagens são gigas e gigas e gigas de informação que hoje temos do interior do cérebro, inclusive podemos dizer que num certo sentido, podemos ver os nossos pensamentos. Não é assim direto como eu estou a dizer, mas num certo sentido podemos espreitar para dentro do cérebro e ver o que é que o cérebro está a fazer. E estão a ver um físico que teve essa distinção. Muitíssimo obrigado, professor. Nada, disponha. Uma das perguntas que nos foi colocada numa publicação foi qual é o papel da física no desporto? Bem, falei de medicina, imagiologia em particular, e hoje o desporto, todo o desporto, mas em especial o de alta competição, exige, digamos, o concurso da medicina. Não se pode, digamos, entrar em provas de alta competição sem ter um conjunto de exames onde lá entra a física. Mas há mais do que isso. Hoje em dia, para o treino e para o aperfeiçoamento dos atletas, já não estou a falar o desfrute dos espectadores, mas é absolutamente também indispensável o uso de registros vídeo, o uso também nesses registros vídeos, todos ouvem falar das técnicas de photofinish, de capacidade de alta resolução temporal. Estão a ver? Tudo isso faz parte do desporto. No caso, por exemplo, do futebol, conseguimos controlar as imagens uma a uma para o vídeo-árbitro poder ver. Ora bem, havendo com certeza muita engenharia, muita tecnologia metida nisso, metida nesses processos, e nós estamos no sofá e para nós parece uma coisa muito fácil analisar as imagens do vídeo-árbitro, não é? Que passa, mas tornou-se uma técnica vulgar. Mas na base daquilo, até da base das câmaras vídeo, está óptica avançada. Na base daquilo está
física, inclusivamente física quântica. Eu até diria que não há nada, digamos, que a gente possa fazer em casa ou fora dela, em que não possamos arranjar imediatamente uma ligação, se não for imediatamente, mas pensando um bocadinho, uma ligação com a física, em particular com a física moderna. Portanto, o grande segredo parece que é invisível a física, é porque ela está mesmo por todo lado, mas tornou-se tão escondida que por vezes damos de barato que existe. E agora a questão é, a ciência acaba por ter estas aplicações. Viram quanto demorou o laser? Viram que eu falei-vos de computação quântica. Digamos, a teoria quântica na forma atual ficou estabelecida em 1926, portanto ainda não passaram à matéria mais antiga, do Bohr é de 1913, já passaram 100 anos da teoria antiga do Bohr, já passaram 100 anos em 2000 da descoberta dos quanta, digamos, da quantização da radiação, ainda não passaram 100 anos ainda, passarão em 2026 do estabelecimento da equação de Schrödinger e digamos, das matrizes de Heisenberg que descrevem, e que eu ensinava em mecânica quântica, e que descrevem, digamos, o funcionamento dos átomos, das moléculas, dos sólidos, dos núcleos atómicos, as partículas. É preciso ter mais cuidado, têm de introduzir a relatividade e, portanto, tem de ser ainda teoria quântica, mas combinada com a teoria da relatividade. Ora bem, esta teoria quântica, que está bem e recomenda-se, apesar do Einstein ter tido algumas dúvidas, ainda não tem todas as aplicações, ainda não mostrou tudo aquilo que vale. Esses computadores quânticos que eu falei, que estão no seu início e que prometem muito, e que vocês vão ver, os estudantes em particular vão assistir a transformações enormes e vão participar nelas, vão ser parte desses desenvolvimentos, podem fazer parte desses desenvolvimentos, vão ver que a mesma teoria quântica, sem modificações, as partes mais estranhas da teoria quântica, por exemplo, o facto de uma partícula poder estar em 2 estados, está na base da computação quântica. E, portanto, não é nada que, teoricamente, não se saiba desde os anos 20 do século passado, mas vai ter aplicações que ainda não se viram. Portanto, a tecnologia, por vezes, demora muito relativamente à ciência fundamental. Mas o que é certo é que está por cima da ciência fundamental, neste caso da física. Hoje em dia não há nenhuma tecnologia, nada que apareça no mercado, quer dizer, pode haver um engenhocas qualquer que faz qualquer coisa em casa a palpar, não é por tentativa e erro. Mas não há nenhuma tecnologia que apareça no mercado que não esteja baseada em ciência fundamental. Qualquer novo produto tem por base ciência de materiais, qualquer novo medicamento tem por base o conhecimento químico e biológico, para não falar do conhecimento físico que está nos programas de computador que fazem as modulações. Os novos medicamentos são feitos hoje, eu chamo a atenção para isto, os novos medicamentos não são feitos, não começam por ser feitos no laboratório, começam por ser feitos em computadores, por modulação computacional. Por outras palavras, estes avanços, o computador tornou-se um instrumento que está ao serviço da sociedade, mas também está ao serviço da ciência. Ou antes de estar ao serviço da sociedade, começa a estar ao serviço da ciência, quer dizer, está ao serviço da sociedade através da ciência. E, portanto, o computador, eu mostrei várias aplicações na vida, mas também tem muitas aplicações na ciência. Eu diria que não há nenhum ramo da ciência que hoje possa fazer qualquer coisa sem os seus computadores. Por exemplo, os prémios Nobel que foram distinguidos este ano, da física, que são para sistemas complexos. Metade do prémio foi dado, digamos, a um investigador japonês da climatologia e a um investigador, Manabe é o nome dele, e a um investigador alemão, Hasselmann, que é o nome dele, os dois com 90 anos. Eles foram pioneiros na utilização de modelos do clima que foram explorados através de computadores muito mais primitivos que os de hoje, computadores dos anos 60 e depois dos anos 70, porque eles têm 90 anos, esses senhores, que agora vão dizer. O outro prémio Nobel, que foi dado a um italiano, Giorgio Parisi, de 73 anos, também já tem idade para estar reformado, e este italiano tem estudado vários tipos de sistemas complexos, incluindo o clima. Ele tem alguns artigos sobre o clima, mas tem estudado, sei lá, turbulência, superfícies de contacto entre fluidos, estudou também partículas subatómicas, como os quarks, mas o que lhe interessa é sempre a complexidade. Estudou
chamados vidros de spin, que são sistemas desordenados de partículas com spin, portanto magnetos em que as posições de cada magneto não estão ordenadas numa estrutura de rede. Estudou também, vejam lá, porque isto é muito, muito interessante, estudou o voo dos estorninhos, são pássaros que voam em bandos de uma forma aparentemente caótica, mas também com alguma ordem. Ele então dedicou-se, a certa altura, a fotografar esses passeios de estorninhos e para tentar simular em computador, digamos, a relação entre ordem e desordem. Quando lhe perguntaram qual era a possível utilidade daquilo, estudar o voo dos estorninhos, ele disse, imagina, um físico teórico, ele disse, olha, uma coisa que eu gostava de saber é, por exemplo, como é que a moda atua, como é que aparecem como é que aparece alguém que vira para um certo lado e a seguir as pessoas viram todas para aquele lado, porque é isso que se chama a moda. Ora bem, ele disse que a moda que são negócios de milhões, e há modas em vários, não é só na moda do vestuário, há modas em vários sítios. Não é? Ele disse que a moda se podia estudar vendo como é que alguns pássaros controlavam o resto do bando. E reparem, este problema é que acaba por ter utilidade prática, não é? Tentar perceber melhor o que é a moda na nossa sociedade, vem apenas do interesse de um físico teórico por regular o comportamento complexo de um conjunto de unidades individuais que funcionam em conjunto de um modo muito curioso. Portanto, ele ficou espantado, e vocês podem procurar na internet esses bandos de estorninhos, aquilo parece uma coisa absolutamente assombrosa o que aquele bando faz. Esta questão das alterações climáticas faz com que tenhamos de recorrer à energia de uma forma que emita menos dióxido de carbono, porque a origem do sobreaquecimento, sabemos hoje, até pelos trabalhos muito claros que fez nos anos 60 este japonês que foi premiado e que aparentemente ainda está no ativo com 90 anos, da Universidade de Princeton, o Manabe. Este japonês mostrou que era o dióxido de carbono que era responsável, digamos, pelo sobreaquecimento. E depois, mais tarde, o alemão, o Hasselmann, cerca de 10 anos mais tarde, ainda com base em modelação, sempre com o auxílio de computadores, ele percebeu que havia influências no clima naturais, por exemplo, os vulcões têm influência no clima, mas havia influências no clima artificiais, precisamente emissões de dióxido de carbono emitidas por mão humana, devido à ação humana. E ele conseguiu distinguir uns de outros e perceber, sem margem para dúvidas, que não era apenas o dióxido de carbono que fazia aumentar a temperatura da Terra, era também dióxido de carbono emitido pelo homem. Não vinha, por exemplo, de emissões vulcânicas ou de qualquer outro processo natural. E, portanto, isto vem para dizer que nós temos de modificar, digamos, os nossos modos de produção de energia, porque algumas centrais de produção de energia recorrem a carvão, que é um combustível fóssil que emite dióxido de carbono, recorre a gás natural, que neste momento, uma vez que está-se a pôr de lado o carvão, já toda a gente reparou que há problemas de preço de energia, tem muito a ver com o aumento do preço de gás natural no mercado mundial, e petróleo, com certeza. Esta dependência tem de mudar absolutamente. Nós temos esse grande desafio pela dentro. Portanto, mas esse desafio está já a ser respondido, quer dizer, as centrais de energia têm de ser substituídas por outras e estão a ser substituídas por outras, designadamente eólicas, aí, digamos, é física clássica, mas, por exemplo, se estivermos a falar de centrais fotovoltaicas, já estamos a falar de processos que envolvem o conhecimento de materiais e, portanto, o uso da teoria quântica. Hoje, para conhecer qualquer material, precisamos de usar a teoria quântica. Portanto, aí está uma intervenção da teoria quântica para a construção de novas centrais energéticas. E depois, além das centrais de produção de energia, que têm de mudar, quer dizer, nós não podemos utilizar mais combustíveis fósseis para produzir energia, os meios de comunicação também têm de mudar. Então, como sabem, os carros elétricos tração elétrica estão-se a generalizar com grande, digamos, rapidez, e mais uma vez há muita física metida num carro elétrico. Com certeza também há química nas baterias, mas
hoje em dia, até os tipos de materiais que o carro é feito, já nem falo digamos, toda a parte eletrónica que está embutida cada vez mais dentro do carro. Os carros do futuro até serão de condução automática. As pessoas falarão de ir ao carro para onde ir e o carro seguirá o trajeto que lhe dizia. Portanto, tudo isso são, de uma maneira ou de outra, aplicações, através de engenharia, aplicações da física. E, portanto, não quer dizer que não seja preciso energia. O que nós precisamos, respondendo diretamente à pergunta, é de utilizar formas de energia que sejam menos poluentes. Se me disser que os dispositivos informáticos, etc., também com certeza consomem energia, é verdade, não há nada, absolutamente zero, nada que tenha, que não precise de energia. A questão é obter essa energia do modo mais limpo possível. O que se limpo aqui significa, não quer dizer que o dióxido de carbono seja sujo, o dióxido de carbono, mas com digamos, chamado peso zero, carbono zero, o que significa que as emissões têm de compensar as fixações de carbono, portanto as captações têm de compensar, portanto não pode aumentar o dióxido de carbono para a atmosfera. E este é um grande desafio, estou a falar aqui com jovens, que têm pela frente, porque este problema tem de ser resolvido, já começou a ser resolvido, não é fácil resolver, vai demorar algum tempo a ser resolvido, não é aqueles problemas que têm de se resolver imediatamente, como o problema da Covid, que houve esta solução das vacinas que foram desenvolvidas em tempo recorde, mas tem de ser resolvido nas próximas 2 ou 3 décadas, e isso começa já hoje, esse trabalho de resolução já começou, aliás, e chama a atenção para uma reunião muito importante que vai haver em novembro, em Glasgow, que é uma reunião dos países digamos, mundial, todos os países, mas que tem a ver com, digamos, o painel intergovernamental das alterações climáticas das Nações Unidas, que vai produzir um 6º relatório para o ano, mas este ano já produziu em agosto, a parte de ciências físicas produziu já a sua contribuição, e nesse relatório das ciências físicas é muito curioso, porque diz que faça-se o que se fizer, nas próximas 2 ou 3 décadas, vai-se aumentar de 1,5 graus Celsius acima dos níveis de temperatura pré-industrial, portanto acima de, sei lá, do ano 1800. E, portanto, faça-se o que se fizer. Atualmente nós estamos cerca de 1 grau acima dos níveis pré-industriais, mas demorou 150 anos demorou 200 anos, 150 a 200 anos, a subir de 1 grau. Agora, repare-se, vai subir meio grau em 2 décadas. E isto é, digamos, preocupante. E, portanto, vamos ver o que é que os países nessa cimeira vão fazer, que vá além do Acordo de Paris de 2015, porque esse acordo, como sabem, é um acordo que fica muito aquém daquilo que... eu estava aqui no escuro. É um acordo que fica muito aquém daquilo que é preciso fazer. Portanto, o problema da energia é uma das questões que implica nessa outra maior, que é do clima da Terra, e aí terá de haver, e vai haver de certeza, inovações, como sempre aconteceu, que nos permitem, digamos, assegurar, digamos, vou dizer isto de uma forma muito crua, a nossa sobrevivência. Portanto, a nossa criatividade é a chave para a nossa sobrevivência. Se não formos suficientemente criativos, é muito difícil sobreviver num ambiente que nós próprios pusemos em causa, em risco. Posso fazer uma questão, professor Sim, Carlos? com certeza. Sim. Quem fala? Pronto, eu sou a Ana Guadalupe, sou professora Sim, muito bem. na Quinta das Flores e licenciei-me em Física, ramo educacional. Muito bem. E estou aqui como professora, digamos assim. Sim, diga. Há muitos assuntos que nós abordamos a nível do ensino básico e a nível secundário sobre a aplicação da física no dia-a-dia. Sim. E eu estou sempre a fazer essa ligação. Talvez porque é a única forma, é das formas mais simples de cativar, não é? Sim. E acabo muitas vezes a dizer, querem saber mais? Vão para o curso de Física. Física está presente em tudo o que fazemos, também. Tal como a Química. Química no dia-a-dia também há. Ou a Biologia. Qualquer ciência.
Mas de facto há perguntas que depois eu já não consigo ir muito mais além, não é? Pronto. Já me formei há muitos anos, há 20. Não se nota, não se nota. Há 23 anos que me formei e sinto-me assim um bocado, digamos que adormecida na física quântica, na física nuclear e em tantas áreas da física, que de facto são um mundo. Eu estive só aqui, infelizmente, a ouvir um bocadinho daquilo que há. Sei que relativamente à crise energética que está a falar, professor Carlos Filhais, eu tenho algumas dúvidas de entender de onde é que veio agora esta crise. Quer dizer, nós estamos perante uma crise energética, andam-se a reunir, não é, a nível mundial, como solucionar os vários problemas, o ponto que atingimos neste momento, não é? Que já é um ponto de não retorno, muito difícil já. Eu não diria não retorno. Eu diria que dificilmente isto é um ciclo, não é? Não sei se é um ciclo, não sei se é um ciclo. Mas pronto, a sensação que eu tenho é, se eu quisesse saber o que é que provocou esta crise energética de momento, que está a fazer disparar a gasolina, que vai fazer disparar a eletricidade, qual foi a causa principal? Não, de momento estou a falar do preço do gás natural. Pronto, mas por exemplo, também sabe que da mesma forma os combustíveis estão a subir, não é? A gasolina. Sim. Também sabe que a eletricidade vai subir. A eletricidade. Pois a eletricidade é consequência disso. Pronto, então eu pergunto, qual é a causa? De uma parte, o mercado funciona, tem a ver com a procura e com a oferta. Será modas? Sei lá. Não, não é moda. Funciona, eu estou a brincar, mas a questão é muito séria. Funcionam as leis do mercado. Que como sabe, há flutuações nas leis do mercado, porque depois há uma resposta, se houver há uma resposta. Eu direi que se houver energias alternativas mais baratas, o preço vai baixar, mas as energias alternativas que foram colocadas em particular em Portugal tem um bom nível de utilização de energias alternativas, mas essas energias alternativas que nós aqui colocamos são subsidiadas. O que significa que tornaram a vida mais sustentável, não é? Do ponto de vista de clima, etc., mas não tornaram a vida mais barata. Pois não, nós é que pagamos, Nós é que pagamos, sim. Quem não tem na fatura... Mas isso já não é um problema de ciência, está a ver? Mas isso já não é ciência. O que eu quero saber é a resposta que a física pode dar, e estava aqui o Sr. Rogério Nogueira, de facto, a apresentar, e dentro da física quântica há a resposta, e dentro da física nuclear, por exemplo, centrais nucleares, está completamente fora de questão. Não, não está fora de questão. Talvez em Portugal esteja fora de questão, porque não é uma questão científica, é uma questão económica. Se nós, enfim, nem sequer conseguimos sustentar uma companhia de aviação, nem uma companhia ferroviária, tudo que é tecnologia nuclear tem de ser importada e é muito cara, é uma tecnologia muito cara. Mas temos uma costa tão grande, já viu, quase 900 quilómetros. Uma barragem de marés, sei lá, eu sei que não é fácil, secar nos Açores. O problema é, calma, a barragem de marés é muito pouco eficiente. A barragem de marés é muito pouca eficiência, mas é curioso que as barragens, que são um processo, digamos, que é muito curioso, as barragens são um processo que Portugal avançou muito e temos muitas barragens no país, etc. E há uma forma, em princípio, limpa, etc. Mas hoje em dia temos os ecologistas todos contra a barragem, por várias razões, incluindo a transformação da geografia local, a transformação do modo de vida das populações, dos ecossistemas, etc. E, portanto, aquilo que era uma coisa ecológica, de repente, passou a ser combatida pelos ecologistas. E depois os ecologistas são, naturalmente, de alguma certa maneira, somos todos, não é? Não são só grupos organizados. Temos de atender ao ambiente. E depois é curioso, a central nuclear, estava eu a dizer que em Portugal é impraticável, mas existe, na Alemanha puseram e vai ser irreversível, suponho eu, eles foram muito afetados por aquilo que aconteceu em Chernobyl. Foram afetados psicologicamente, mais do que fisicamente. Portanto, estão a desmontar todas as centrais, o que não acontece no país ao lado, a França, onde mais de 80% da produção de eletricidade ainda é por centrais nucleares, mas o que é certo é que estão a ser construídas novas centrais, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, na China. A China tem cada vez mais população a querer ascender socialmente e a energia para elas, uma maneira que é, enfim,
uma maneira, digamos, é as centrais nucleares. E, portanto, as centrais nucleares apenas dão uma parte relativamente pequena do share mundial da eletricidade, mas continua a ser uma componente no mundo, portanto, respondendo à sua questão. É possível, e por exemplo o Bill Gates defende isso, ele tem um livro sobre esta questão, é possível que venham a ser implantadas em maior quantidade, nomeadamente para países com maiores necessidades energéticas que não podem, digamos, recorrer a outros modos. É bem possível que as centrais nucleares... E hoje vemos, coisa curiosa, ecologistas a defender as centrais nucleares, precisamente porque não conduzem a emissões de dióxido de carbono. Mas olha, isto mudou, viu? Mudou, porque no meu tempo, depois entretanto houve os acidentes, houve isto, e depois lá está, lá vamos nós andar para trás e pronto. Nós se olharmos para o sol também temos um sol fabuloso, podemos pôr os painéis fotovoltaicos, mas é preciso milhões de milhões. A superfície é muito grande e lá está, já é ecologistas contra as centrais nucleares. Exatamente. Contra as centrais solares, sabe porquê? Mais uma vez com as barragens dão cabo da paisagem. Não sei, e por exemplo, as centrais eólicas... Olha, precisamos da terra também para... Olha, e as centrais eólicas também agora é um problema. Claro, portanto nada disto é simples. As primeiras centrais eólicas foram feitas quando, professor Carlos Filhais, sabe? Não, digamos... As primeiras. Há uma grande companhia dinamarquesa que fornece as pás até para Portugal. Mas acho que foi na Dinamarca. Exatamente, mas isso tem décadas. As centrais eólicas têm décadas. A tecnologia daquilo é fácil, é muito fácil. Mas o problema são as pás. São dínamos, aqueles são pás e dínamos. Olha, pás de um material muito leve. Olha, mas sabe o comprimento das pás? Sei, já vi. E então eles estão a reciclar esse material. Sabia que agora há um grande problema? Sim. Está num campo desativado, e as pás têm que servir para reciclar, por exemplo. Com certeza, mas isso está certo. Mas há outros problemas. Desfigurar a paisagem, agredir os animais. Há muitos problemas. E depois o principal problema das eólicas nem é a reciclagem, nem a paisagem, nem os animais. O principal problema é que aquilo só funciona quando há vento. Pois, e eu vou-lhe explicar porque é que eu fiz esta pergunta. Qual é a causa disto? Eu ouvi dizer, e não sei se... Há muitas causas, não há só uma. Eu sei, mas uma possível causa terá sido uma zona do planeta, mas acho que é europeu, do nosso espaço, da atmosfera, que tinha umas centrais eólicas XPTO do tempo não sei o quê, e que funcionavam e produziam energia elétrica e forneciam blá, 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 e que a dada altura aquela zona deixou de ter vento pelas alterações climáticas. Não, acho que não foi isso. Não foi. Não foi? Olha que isto não foi. Vou-lhe explicar porque é que não transpirou cá para fora. Não, mas há muita coisa na internet a circular. Mas claro, porque um pequeno grupo numa pequena região onde não há vento não pode ter essa alteração, não pode ter esse efeito tão grande. Nem pode ser um efeito tão global, não é? O efeito global tem a ver, a maior parte das centrais ainda recorre a combustíveis fósseis, está a ver? E isto está associado digamos, a picos de procura. E quem tem, digamos, os proprietários, os monopólios, faz o preço. E, portanto, isso depois repercute-se numa cadeia mundial. E, portanto, tem a ver com a gestão, muito em particular, do gás natural. Basta alguém dizer que muda o preço do gás natural, e os produtores de gás natural não são assim tantos no mundo, há na Rússia, há na Argélia, etc. E, portanto, há uma geoestratégia, está a ver, que pode estar na base e não umas centrais que eólicas já não funcionar num certo sítio por falta de vento. Olha, pronto, então já estou a perceber. Esses magnatas, que é mesmo assim, não é? Inventam... Não sei se são magnatas, não sei se são magnatas. Só podem ser, porque eles têm, no fundo, a faca e o queijo na mão. Repare, depois nós vamos lá comprar, entre aspas. Podem, olha, eu não digo magnatas neste sentido. Repare, podem não ser empresas, podem ser empresas privadas, que é isso que normalmente chamamos de magnatas, podem ser empresas estatais, como acontece na Rússia, e, portanto, pode haver, e isso nós vemos hoje, há interesses geoestratégicos em jogo. Hoje em dia, o domínio do mundo não se faz apenas pela força militar, o domínio do mundo faz pela gestão de energia, faz pela gestão das redes de informação, está a ver? E, portanto, enfim, eu não estou a dizer que haja uma causa simples, mas há muita coisa que, relativamente à crise de alguma do preço da eletricidade, que não é em Portugal, é uma crise generalizada. Não é só aqui. A gente ouve falar na televisão, não é? As reuniões que existem. Houve uma reunião que se reúne em que o nosso primeiro-ministro nem foi um representante, exatamente a preocupação da Europa, dos países do sul da Europa,
relativamente à crise energética, não é? Porque isto é transversal, são vários os países Repara, afetados. a crise da eletricidade, o preço da eletricidade é uma coisa mais temporária do que a crise energética. Eu acho que tenho que me calar porque querem fazer aqui perguntas. Muito Faz obrigada. favor, seja Deus. Professor Carlos, é assim, eu gostaria que falasse só um pouquinho, talvez, acerca da energia nuclear, principalmente acerca das centrais nucleares, agora que foi descoberta também a fusão nuclear por lasers, Bem, relacionada com calma, aquilo que falamos. não foi descoberta a Sim, fusão nuclear por laser. A fusão nuclear já se faz há muito tempo. Hein? O que não tem, nem com lasers nem sem lasers, não tem maneira nenhuma de ser viável economicamente, quer dizer, de ser rentável, sequer de ser experimentalmente possível, antes de ser rentável, de ser experimentalmente possível em escala suficiente, antes de 40, 50 anos. Portanto, não há maneira nenhuma, tiremos as ilusões. Eu não estou a dizer que daqui por 100 anos não haja centrais de fusão nuclear, pode haver, o mundo todo está a investir aí, é engraçado, há vários países, digamos até de geoestratégias opostas, a China até, a Europa, a Rússia, Estados Unidos, estão a construir uma central, Portugal participa, não é uma central, mas é uma central experimental. Nunca será possível, o resultado daquela coisa, quando funcionar, será ridículo comparado com outra fonte, uma barragem qualquer. Está a ver? Que estão a construir em Marselha, no sul de França. Em Cadarache, num sítio perto de Marselha chamado Cadarache. Com certeza em sítios experimentais, em laboratórios, em institutos, trabalha-se na fusão a laser, mas está muito longe de ser viável. Portanto, quando falamos em nuclear, é ainda o nuclear convencional. Sobre o nuclear eu já disse qualquer coisa, mas devo acrescentar que de facto houve 2 grandes desastres. O primeiro devido a erro humano, que foi Chernobyl, 1986, e outro mais recente em Fukushima, que aí não foi propriamente erro humano, foi a questão de ter havido um grande tsunami de grandes proporções, um dos maiores terremotos de que há registro na história, e era muito difícil, digamos, que alguém tivesse previsto defesas suficientes para aquele tipo de invasão que houve da central por águas do mar, mas esses 2 acidentes, como qualquer outro grande acidente, claro que são tragédias, do ponto de vista de pessoas, por vezes há alguns exageros relativamente a Chernobyl, os japoneses atuaram muito bem em Fukushima e, portanto, os estragos pessoais, as vítimas pessoais são praticamente nenhumas, e, portanto, há mais uma tragédia de. Evidentemente, as centrais nucleares foram desligadas todas no Japão, havia algumas, agora estão lentamente a voltar, e é mais uma questão, digamos, da tragédia ecológica, digamos, termos ali águas contaminadas. Mas nós aprendemos com os erros, é isso que eu queria dizer. O facto das centrais que estão agora, eu disse que as centrais estão novas a ser feitas, novas centrais a ser feitas, como qualquer avião que é hoje feito, aprendeu com todos os erros que foram cometidos pelos aviões que caíram, não é? Onde que as centrais que estão a ser projetadas e que estão a ser construídas são muito mais seguras, de longe muito mais seguras que qualquer central que foi feita antes. E, portanto, isso acontece nas centrais nucleares e acontece em qualquer outro equipamento tecnológico. Quer dizer, nós aprendemos com os erros, é normal. Errar é humano, mas errar muito não é humano. E, portanto, nós temos, digamos, de aprender com os erros. E aprendemos com os erros. E, portanto, eu direi que o grande perigo das centrais não é propriamente a segurança de acidentes, etc. Ou reparem, houve 2 na história, houve 2 grandes na história das centrais, mas o grande perigo continua a ser não termos, um perigo a longo prazo, não temos uma maneira fácil de guardar os dejetos, digamos, os resíduos radioativos que sobram da central e, portanto, há transformação de elementos radioativos noutros e a certa altura ainda ficam elementos radioativos de longa vida. E isso estamos a introduzir em poços de grande profundidade, em certos sítios, etc., mas tentando minimizar o perigo, mas de qualquer modo há aí digamos, um potencial de perigo a longo prazo. E essa é a grande questão das centrais nucleares. Mas não há nada que nós possamos fazer, seja para produzir energia, seja para outra coisa qualquer, que não seja isento de perigo. Portanto, não há soluções mágicas para coisa nenhuma. Portanto, qualquer coisa que a gente possa pensar tem vantagens e desvantagens e a nossa tarefa, enfim, é sempre pesar as vantagens e as desvantagens. Quando coletivamente nós achamos que as vantagens são maiores que as desvantagens, nós aceitamos. Se acharmos que as desvantagens são maiores, nós não aceitamos. Aí está a nossa margem de liberdade, quando a podemos usar.
Muitíssimo obrigado, professor, pela apresentação e muitos parabéns aqui Obrigado. também à Núcleo. Eu gostaria só de perguntar se esta sessão vai ser gravada. A sessão foi gravada, só que é que tem interrupções devido às falhas técnicas que houve, de modo que não foi gravada na sua totalidade, mas a maior parte está gravada e vai poder ser disponibilizada. Vai haver algum trabalho de edição feito pela Maria João, de maneira muito competente sempre, mas houve pequenas partes, eu diria alguns minutos, que não podemos apanhar devido aos cortes que houve. E é possível assistir? Sim, vai ser posto no nosso canal de YouTube do ROM. Ok, está bem, obrigada, professor. Sim, inclusive podem depois divulgar a alunos, etc. Já agora temos lá muitos outros, enfim, gravações, debates, conferências, ou os mais variados assuntos. Que os alunos podem consultar. Exatamente. E, portanto, procurem no canal YouTube do Rómulo, esta vai lá estar, mas estão lá muitas, dezenas, centenas de conversas sobre temas de ciência que lá estão registados. No próximo dia, terça-feira, no Rómulo, vamos ter uma sessão presencial e vamos falar sobre, digamos, olha, eu estava aqui a falar da relação entre política e ciência. Há um importante físico soviético, na altura havia a União Soviética, russo, que viveu, digamos, no tempo de Stalin e como sabem, enfim, o Stalin fez várias purgas, eliminou alguns adversários, alguns deles foram cientistas. E esse senhor, sem culpa formada, foi fuzilado, mandado fuzilar, sem julgamento, naquelas purgas grandes que houve do Stalin. E há um livro que saiu com os textos desse físico, chamado Hessen, que é engraçado, que defende a física da relatividade e defende a teoria quântica, e depois desaparece da Terra porque há um ditador que o elimina com os tiros num pelotão de fuzilamento. Como eliminou vários outros, e não apenas da física, da biologia, etc. Porquê? Porque os cientistas podem ser perigosos porque, acima de tudo, têm o grande perigo de pensarem livremente e não reconhecerem outro imperativo que não seja o da natureza, que eles estudam, e da sua própria consciência. Portanto, haveremos de falar sobre a ciência e a política soviética ao vivo, se quiserem estar, 6 horas na próxima terça-feira no Rómulo. Temos de voltar à vida normal, isto não pode ser só aqui à distância. Temos de ver que existimos mesmo em 3 dimensões. Felizmente que a pandemia tudo indica que está, digamos, a diminuir aqui. Nós, em nome do Núcleo de Estudantes do Departamento de Física, queremos agradecer pela disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Eu penso que falo por todos quando digo que foi um momento muito bem passado e que mostrou o quão presente a física está no nosso cotidiano. Obrigada e esperemos que contem sempre comigo. Vamos repetir em breve. Mantenham o vosso dinamismo, está bem? Obrigada. Adeus. Obrigada.